Você já percebeu que há momentos em que uma simples oração parece atravessar o coração, como se algo dentro de nós fosse tocado, de um jeito que nenhuma palavra humana consegue explicar? Por que sentimos tanto quando oramos? Será emoção? Será fé? Ou será em algo que está acontecendo em um nível mais profundo da alma? A oração tem um poder que vai além da religião. Ela toca dimensões humanas que a ciência só começou a compreender. Quando uma pessoa ora, seu cérebro muda. De verdade. Pesquisas mostram que áreas ligadas à empatia, à gratidão e à compaixão se acendem. Como se o cérebro, por alguns instantes, saísse do modo sobrevivência e entrasse no modo presença. Mas o que isso significa? Significa que orar não é apenas falar com Deus. É em abrir espaço, silenciar o barulho do mundo e permitir que algo maior entre. Quando o coração fala, a alma responde. E é nesse diálogo invisível que o sentimento acontece. É por isso que muitas pessoas choram quando oram. Não é fraqueza. É descarga. Uma liberação natural de tudo que ficou preso por muito tempo. Imagine quantas palavras não ditas você carrega. Quantos medos engolidos. Quantas culpas caladas. A oração, nesse instante, se torna o único lugar onde você pode ser inteiro. Sem precisar explicar. Sem precisar fingir. A ciência chama isso de coerência emocional. A teologia chama de visita do Espírito Santo. O corpo chama de alívio. Mas, no fundo, tudo é o mesmo fenômeno. Um reencontro. Por alguns segundos, quando oramos, a alma se lembra de onde veio. E o coração sente o que é estar em casa. Mas há algo curioso. Nem toda oração nos faz sentir o mesmo. Às vezes, é fogo. Outras vezes, é silêncio. E há dias em que parece que Deus não está ouvindo. Por quê? Talvez porque oração não é sobre pedir. É sobre perceber. Quando oramos, abrimos um canal. Mas nem sempre o sinal é de resposta. E há dias em que parece que Deus não está ouvindo. Por quê? Talvez porque oração não é sobre pedir. É sobre perceber. Quando oramos, abrimos um canal. Mas nem sempre o sinal é de resposta. Às vezes, o sinal é de escuta. E Deus fala mais pelo silêncio do que pelas palavras. Há quem ore chorando. Há quem ore calado. Há quem nem consiga orar, mas pensa em Deus, e isso já é oração. Por que orar? Não é um formato. É uma frequência. Um cientista chamado Andrew Neville, da Universidade da Pensilvânia, estudou os cérebros de monges e pessoas de fé. Ele descobriu algo impressionante. Durante a oração, o cérebro desativa a região que cria a sensação de eu. Em outras palavras, é como se o limite entre você e Deus desaparecesse. E, nesse momento, você não fala com o divino e você se funde com ele. É por isso que sentimos tanto. Porque, por instantes, deixamos de ser apenas eu. E nos tornamos parte do todo. A oração é o único lugar onde o ser humano se permite ser vulnerável sem vergonha. Onde as lágrimas não são fraqueza, são linguagem. Onde o silêncio não é vazio, é presença. Há quem diga que orar é um diálogo. Mas talvez seja mais que isso. Talvez orar seja recordar. Recordar que a alma tem voz. E que essa voz não depende de som. Quando você fecha os olhos para orar, algo muda no seu ritmo cardíaco. A respiração desacelera. O corpo entende que está seguro. A mente, por instantes, sai do medo e entra no sagrado. Esse estado é chamado de coerência coração-mente. E é cientificamente comprovado que ele gera paz, foco e até melhora imunológica.
Mas o mais bonito é que, mesmo que a oração pareça não mudar as circunstâncias, ela muda você. E quando você muda, tudo ao redor começa a responder. A oração é o ponto de encontro entre o invisível e o real, entre o que pedimos e o que precisamos, entre o que sentimos e o que ainda não sabemos sentir. E talvez, o que chamamos de sentir tanto, seja apenas o corpo tentando acompanhar o que o espírito já entendeu. A alma entende antes do cérebro. Ela sabe quando está diante do eterno. Mesmo que a mente duvide, o corpo reconhece. É por isso que, às vezes, arrepiamos. É por isso que choramos sem saber por quê. É por isso que sentimos paz sem entender de onde vem. Não é ilusão. É memória espiritual. Você não sente porque é fraco. Você sente porque é vivo. E sentir é o que nos conecta ao Criador. Mas e quando não sentimos nada? Quando orar parece falar com o teto? Esses também são momentos sagrados. Porque a fé não é o que você sente. É o que você continua fazendo, e mesmo quando não sente. A fé verdadeira se revela na ausência do sentir. Porque é aí que o amor se torna escolha. E não emoção. Deus não precisa provar que está ali. Ele só precisa que você permaneça. Há algo silencioso acontecendo cada vez que você ora. Mesmo que nada pareça mudar. Mesmo que a resposta não venha. O simples ato de se voltar a Ele já é transformação. Você talvez não veja, mas o invisível está sendo movido. Oração é como o vento. Você não o vê, mas sente quando ele passa. E é por isso que sentimos tanto. Porque, quando oramos, o vento de Deus toca partes nossas que estavam adormecidas. E quando essas partes acordam, elas choram. Elas vibram. Elas lembram. Talvez o que você sente quando ora não seja emoção humana, mas eco divino. A ciência pode medir as ondas cerebrais, mas não pode medir o momento em que uma alma se rende. E é nesse instante que o mistério se revela. Quando oramos, não estamos tentando mudar Deus. Estamos permitindo que Ele nos mude. E essa mudança, mesmo invisível, é sentida no corpo, na voz e nas lágrimas. Quando o coração fala, Deus escuta. Quando a alma se cala, Deus entende. E quando você ora, Ele se aproxima. Mesmo que você não perceba. Mesmo que não haja resposta. Mesmo que não haja sinal. O simples fato de você orar já é a prova de que Ele te chama. Por isso, quando você sentir algo durante a oração, não fuja. Não se envergonhe. Apenas permaneça. Esses sentimentos são ecos do divino. São lembranças de uma voz antiga que habita em você. A oração é o único momento em que o tempo perde força. O ontem, o agora e o amanhã se encontram. E tudo o que importa é a presença. E é por isso que sentimos tanto. Porque, no fundo, é nesse instante que voltamos a ser o que sempre fomos. Parte do amor que nos criou. A oração é o espelho da alma. E quem tem coragem de olhar, sempre encontra Deus refletido. Agora, feche os olhos. Respire fundo. E apenas sinta. Sem tentar entender. Sem precisar pedir. Porque talvez o sentir seja a própria resposta. Se essa reflexão te fez pensar diferente sobre a oração, deixe um amém nos comentários. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem a mais pessoas. E se quiser continuar essa jornada sobre a fé e o sentido da alma, inscreva-se e ative o sininho. Porque o próximo capítulo vai te mostrar como o cérebro e o coração se unem durante a oração.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sentir que Deus ainda fala, mesmo em silêncio.